Aleluia. Irmãos, como eu falei, né? Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, é para essa semana, Senhor. Usa o Pedro para falar comigo. E agora, durante esse louvor aqui, quando eu abri a ministração e a Bíblia, veio ao meu coração, eu já falei contigo, eu já te dei a resposta. Né? Que assim como eu já tenho uma resposta, que hoje você possa sair daqui com a sua resposta. Que você possa sair daqui hoje com o teu direcionamento. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias aí. No livro de Provérbios, capítulo 3, verso de número 5 e 6. Para a gente introduzir essa mensagem nessa manhã. Olha lá. Confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, não te estribes, né? Não confies, não se apoie no teu próprio entendimento, na tua própria sabedoria. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Hoje nessa manhã, o que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração é que decisões guiadas por Deus geram livramento. Geram resposta, irmão Natan. Decisões guiadas por Deus, não pelo nosso próprio entendimento, não é pelo nosso próprio achismo. Quando a gente volta bastante tempo atrás, lá em 586 a.C., a Bíblia fala de um rei chamado Xerxes I, alguns conhecem como Assuero, que era um rei poderoso da Pérsia. E esse rei era poderoso, tinha prestígio, tinha fama, né? As pessoas sabiam do prestígio e da fama de Assuero. Por quê? Pelas conquistas que ele teve, por vários planos de guerra para conquistar a Grécia, por várias táticas de guerra. Mas mesmo sendo poderoso, irmão Natan, mesmo sendo um homem cheio de prestígio, a Bíblia fala que as decisões que Assuero tomava, ele reuniu o conselho de sátrapas, de príncipes, os governadores das províncias, que aliás são 127 províncias. O reino da Pérsia, Assuero, ele reinou da Índia até a Etiópia. Era um homem muito poderoso que tinha muitas pessoas, justamente um conselho, né? Só que no livro de Esther, no capítulo 1, fala que o rei Assuero, ele convoca esses príncipes, esses governadores, esses sátrapas, esses sábios do reino, para uma festa. E eu falei, que povo festeiro, né? 180 dias de festa. Mas para que esses 180 dias? Para mostrar todas as grandezas do reino. Então foram 180 dias depois do banquete, mostrando as terras, mostrando os palácios, mostrando tudo, toda a sua glória. Depois desses 180 dias, ele faz um novo banquete, e agora ele não chama só esses principais, esses cabeças, ele chama todo o povo. E faz esse banquete, e a galera está bebendo, e o povo bebendo vinho, se alegrando, e ele chama a sua esposa, Rainha Vasti, a qual diz, não, eu não vou. Ele pede para ela, ele dá um decreto, é um homem poderoso, fala assim, vem, se apresenta aqui. Ela, não vou. E ele fica em maus lençóis na frente de todo mundo. Aí pela segunda vez ele fala para os eunucos, manda a Rainha Vasti vir aqui. E ela fala, não. Isso soa muito desrespeitoso, isso soa muito errado, porque ele está uma autoridade na frente de outras autoridades que reportam para essa autoridade máxima. Poxa, se a rainha não te obedeceu, daqui a pouco as outras mulheres
mulheres não vão nos obedecer, as mulheres vão se rebelar, vai ser assim, vai ser assado. O que ele faz? Ele reúne o conselho, o que eu devo fazer? E aí eles falam isso, tudo isso que eu já estou introduzindo para vocês. Ele tira a coroa, como punição, ele tira a coroa da rainha, tira ela do posto de rainha, como punição, para ela aprender e que sirva de lição para as demais pessoas. Glória a Jesus. E sabe o que me chama a atenção? Que um rei pagão busca conselhos. E nós, a nós, servos do Deus Altíssimo, a quem nós estamos buscando conselho para a direção nas nossas vidas? Tem gente que não comunica ao Senhor como foi o dia de hoje, né? Na sua oração você não fala, mas Deus sabe, sim, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. O que você passou, quais foram as suas aflições, se você sentiu medo. Como tem sido a sua oração para o Senhor? Tem sido só aquela oração de petição? É como a bispa pregou aqui numa sexta-feira, né, do propósito, mas do projeto. A nossa oração tem que ser assim também. A nossa oração, a gente tem um propósito, a gente quer receber algo, a gente quer um livramento, a gente quer uma resposta. Mas e o projeto? Como que tem sido construído a nossa petição? Como que é construído a nossa vida de oração? Temos pedido conselhos, rasga os princípios. Quais são os conselhos que temos tomado? Glória a Deus. É importante a gente se aconselhar com homens e mulheres de Deus, direcionados por Deus. Coloca aí, mídia, Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. Olha lá. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos. Não é sair contando tudo, né? Porque às vezes a gente tem uma língua solta, a gente acaba falando dos nossos projetos, dos nossos sonhos, e muitas das vezes não acontece. Mas não é errado você pedir conselho para quem tem conselho de Deus para te dar. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve-o. Porque quando a gente é tolo, a gente acha que a nossa verdade é que prevalece, e a gente acha que está certo, e às vezes, desculpa o termo, a gente fica batendo cabeça, ou rodando em volta do próprio rabo, nesse loop infinito de não conseguir resolver algumas questões da nossa vida. E o rei Assuero, mesmo ele sendo poderoso, mesmo ele tendo todas as suas riquezas, ele se aconselhava. O grande perigo aqui é com quem, como eu já falei, com quem a gente se aconselha. Dentro desses príncipes, dentro desses governadores, havia um homem que o próprio Assuero colocou ali, Amã. Ele fazia parte daqueles príncipes, daqueles governadores, ele fazia parte daquela corte, ele tinha acesso à realeza. Só que Amã, como principais dos príncipes do rei, está em Esther 3:1. Você pode colocar no livro de Esther aí que a gente vai abrir um pouquinho, ir para lá, para cá, voltar para lá. Ele também, Amã tinha autoridade, prestígio e poder que fora constituída pelo rei Assuero. E mais do que esses 3 adjetivos que eu falei, Amã também estava se detendo de algo mais poderoso ainda, que o rei lhe concedeu, que era o seu anel, que era sinal de validação de decreto. Amã, ele tinha um arqui-inimigo, na verdade ele que criou o inimigo, né? Quantas das vezes a gente não é assim, né?
porque a gente passa por algum irmão, por alguma irmã, só porque a irmã às vezes não falou, o irmão não falou, você cria uma inimizade dentro do seu coração com aquela pessoa, você já passa a olhar com maus olhos, aquela pessoa é muito metida, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. Você já parou para pensar que aquela pessoa que você diz que é assim, é assado, talvez não estivesse num bom dia? Pedindo uma misericórdia mesmo, pedindo uma ajuda do Senhor, e você poderia ter sido uma ajuda enviada pelo Senhor, mas nós preferimos olhar com os maus olhos muitas das vezes. Só que Amã, ele tinha um coração tomado pelo orgulho. Ele tinha prestígio, poder, estava com um anel, e ele tinha um coração tomado pelo orgulho. E aí quando eu leio isso, eu entendo que Naamã são pessoas que vivem sem a direção de Deus. Porque quem vive com a direção de Deus está com o coração aberto para as coisas de Deus. Amã, ele passava, e todo o povo da cidade de Suzã, da capital de Suzã, se curvava perante ele. E isso enchia cada vez mais seu ego, o deixava cada vez mais prepotente, o deixava cada vez mais soberbo. Só que havia um que não se dobrava: Mordecai ou Mardoqueu. Ele não se dobrava. E isso, Natan, causou tanta raiva em Amã, causou tanto ódio em Amã, que ele começou a incitar contra Mordecai. E mais do que isso, porque não para só em Mordecai. Meu problema não é com ele, é com a casa dele. Meu problema é com os sonhos dele. Meu problema é com a família dele. Meu problema é com... Segue as nossas leis, não se curva, mas não é que não se curva ao rei Assuero, não obedece ao Assuero, não se curva a minha mãe. O inimigo deturpa a palavra, é o que nós estávamos falando. Ele vai tentar mudar o sentido das coisas. Rei Assuero, vamos dar um jeito nesse povo, porque senão vai ficar difícil. O que eu tenho que fazer, Amã? Vamos fazer um decreto. E a Bíblia fala, no livro de Esther, que os decretos que o rei carimbava, que o rei decretava, os decretos dos medos e dos persas eram irrevogáveis. Não tinha como tirar a chancela daquilo que já foi feito, não tinha como mudar aquilo que já foi decretado. E aí Amã fala assim: vamos matar, vamos exterminar esse povo no dia tal, do mês tal. O rei com um anelzinho dá uma mão, ele chancela. E talvez seja assim na tua vida hoje. Você tem um decreto. Como assim, pastor? Já tem algo que você mesmo estipulou na tua mente e decretou que tipo, não vai dar certo, não vai acontecer, não vou conseguir, não vai vir a resposta, essa porta não vai abrir. Com a boca a gente ora: Senhor, abre a porta, Senhor, manda o livramento. A gente busca o conselho do Senhor, mas com a mente a gente acho que não vai dar certo, acho que não vai acontecer, acho que não isso, Quais são os decretos que você permitiu estar na tua vida? Quais são os decretos que você permitiu chegar até você e você olha e fala assim: realmente, daqui para frente é só para trás. Daqui para frente não tenho o que fazer, não sei como fazer, não sei como agir. Eu olho para a minha situação da minha casa, eu não sei como fazer, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que não tem mais solução. Já está escrito, já está decretado. E às vezes a gente até fala assim: Deus quis assim. Já se consultou com o Senhor acerca de alguns decretos sobre a tua vida? Já questionou a Deus acerca de alguns decretos que você estipulou sobre a tua vida e sobre a tua mente? É o que nós estávamos falando lá atrás, né? A batalha da mente. A gente quer muito uma coisa, mas a nossa mente invalida aquilo que a gente quer. A gente sonha muito com uma coisa, mas a gente deixa a nossa mente invalidar os nossos sonhos.
que hoje, nessa manhã, todo decreto que invalide os sonhos de Deus sobre a tua vida caia por terra em nome de Jesus. Que a sua mente seja uma mente de Cristo, que a sua mente seja uma mente sã em nome de Jesus. E Amã consegue fazer esse decreto, queridos. E aí sai correndo, enviando para essas 127 províncias, colocando lá. Imagina quando em cada província tinha sua língua, tinha seu texto. Cada decreto foi personalizado, a mesma mensagem, mas personalizado para que todo mundo entendesse. Eu fico imaginando o terror psicológico que os judeus começaram a sentir. Eu fico imaginando o terror que eles estavam passando de: a gente vai morrer, a gente vai ser exterminado, deu ruim pra gente. E por que está acontecendo isso? Muitos deles que estavam fora de Suzã não sabiam por que estava acontecendo isso. Só sabiam que veio um decreto sobre a vida deles. Mas por quê? É o que a gente faz, né? Senhor, por que eu? Por que eu, Senhor? Por que isso está me acontecendo? Por que isso está me ocorrendo? Às vezes a gente não sabe a causa raiz. Mas hoje, Deus vai te revelar a causa raiz. E você vai para cima desse decreto em nome de Jesus. A Bíblia fala que a prima de Mardoqueu, né, Esther, ou Hadassah, ela consegue chegar até o trono. Foi feito, vamos dizer assim, um concurso de beleza. Vasti caiu por terra, o rei Assuero precisa de uma nova rainha, os eunucos se mobilizam, todo mundo vai atrás das jovens virgens, vamos levar todo mundo para o palácio, porque o rei precisa de uma nova rainha. E Esther, ela consegue chegar a essa posição. Esther, ela consegue chegar a esse trono, chegar até ser a rainha do reino da Pérsia. Mas com propósito, com posição e providência. Ela consegue chegar lá sim, com propósito, posição, que ela chegou para uma posição, mas com um propósito e por uma providência de Deus. Glória a Jesus. Pode me ajudar a pregar, irmão? Dá glória. Vou beber água. Hoje estou bebendo pouca água, né? Glória a Jesus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus coloca pessoas, tempos e lugares a serviço do seu propósito. Ele entendeu? Deus coloca pessoas, tempos, lugares a serviço do seu propósito. A gente, irmãos, não é obra do acaso. Nós não somos, substitutos. A bênção era para ser do Natan, não é do Natan, vai ser minha. O que é do Natan é do Natan. O que é do Jonathan é do Jonathan. O que é da Laila é da Laila. O que é do João é do João. O que é da pastora é da pastora. Deus, ele coloca as pessoas no tempo certo, no lugar que Ele quer, a serviço do seu propósito. Muitas das vezes nós não entendemos. Aí é aquela pergunta que a gente faz: mas Deus, por que eu? Você está no trabalho que você orou, Deus abriu a porta, você está lá, começa a perseguição. Deus, mas por que eu? Senhor, o que está acontecendo? Tem um propósito por trás disso. Assim como Deus vai revelar a causa raiz desse decreto que você pensa assim: não dá certo, não vai acontecer. Deus também, em nome de Jesus, vai te revelar qual é o seu propósito no lugar que Ele te colocou, no tempo que Ele te estabeleceu, e qual que é o propósito dEle para a tua vida lá. Esther não imaginava qual era o propósito dela. Ela não imaginava, até ela chegar no trono ela não imaginava. Talvez ela é minha beleza. É porque eu sou boa, é porque eu sou bom nisso daqui. É porque eu tenho diploma, é porque eu falo bem,
é porque eu sou poliglota. Eu estou aqui porque, é na minha capacidade, é na minha força. Não, é no propósito de Deus. Deus, Ele estabelece todas as coisas. Vai lá em Salmo 37, 23. Quem tiver caneta, vai anotando aí para na semana ir mastigando. Salmos 37, 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Algumas traduções dizem assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A gente almeja coisas, e está tudo bem almejar. A gente sonha com coisas, mas quem dirige os nossos passos, os passos de quem são do Senhor, é o Senhor. Glória a Deus. Mas pastor, Deus está dirigindo o povo para o extermínio? Deus está dirigindo um povo para o massacre, para a morte? Não, Deus está... É tudo questão de eu olhar um copo meio cheio ou cheio. Não, Deus não está ali conduzindo o povo para o extermínio. Deus está conduzindo o povo para o livramento. Teve gente que não entendeu. Deus não está conduzindo você para a prova. Deus está conduzindo você para o testemunho. Deus não está te conduzindo para o choro. Deus está te conduzindo para que você volte com seus molhos, porque aquele que joga semente chorando, ele vai voltar com certeza com seus molhos cheios de alegria. Olha o após, querido. Para de focar no problema agora. Para de focar no decreto. Deus já falou, Deus já te revelou aí qual é a causa raiz. Enquanto eu tenho certeza que eu estou falando aqui, você está pensando, raciocinando, Senhor, realmente está acontecendo isso por causa disso. Está desse jeito porque eu estou assim. Está assim porque eu estou assado. Mas olha lá na frente, como que eu tenho que fazer? Qual é o propósito? O fim das coisas é melhor do que o começo. Glória a Deus. E Esther, talvez ela estava ali comendo uva, tomando mel, tomando vinho, estava tudo bem para ela, né? Ela nem sabia do negócio, como é que estava estreito o futuro de suas raízes, o futuro do seu povo. Ela não tinha nem noção. Não tinha um WhatsApp naquela hora para poder falar assim, fulano vai dar ruim, hein? Vai acontecer assim, assado com a gente. Não tinha. Para ela estava tudo bem. Para ela estava tudo bem. Só que Mardoqueu, quando ele lê o decreto, ele rasga suas vestes, se veste de pano de saco, sai clamando no meio de Suzã e fala assim, chega até o palácio, a entrada do palácio, e fala assim para os eunucos, fala com Esther que eu preciso falar com ela. Fala assim, 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 assado. Avisa ela que o caldo vai entornar para ela também. Ela dá uma desculpa, mas não é uma desculpa, era o que era verdade. Eu não posso, todo mundo sabe que eu não posso me apresentar, ninguém pode se apresentar diante do rei se não for chamado, se não for convocado. Se eu me apresentar a ele, com certeza eu vou morrer. Se eu me apresentar a ele sem ser chamada, eu vou morrer, a não ser que ele levante o seu cetro, a não ser que ele tenha compaixão de mim, a não ser que ele tenha misericórdia de mim, eu vou morrer. Aí ele fala assim, não fica pensando que só porque você está aí que você vai ser. Porque, irmãos, ninguém sabia que ela era judia. O próprio Mardoqueu falou assim, não conta para ninguém. Só vai. Pensando que você vai estar imune ao decreto. Vamos lá no livro de Esther agora. No Esther 4:11. Diz assim, que foi o que eu falei agora, né? Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei
estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Ela estava ali, 30 dias sem ser convocada. 30 dias. Vamos lá, no versículo 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo modo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Olha aí, Esther, você já parou para imaginar que foi para isso que Deus te levantou? Você já parou para refletir que foi para isso que Deus te colocou nessa posição? Você já parou para pensar, refletir que foi para isso, para este momento, para esse tempo oportuno que o Senhor te estabeleceu nessa posição? Você já parou para pensar que foi para isso, para a salvação da tua casa que Jesus te chamou primeiro? Você já parou para pensar que é para isso que Deus te colocou como coluna primeiro? Ei, não é só porque você está na igreja que o decreto também não vem sobre você. Porque se o teu pai sofre, se tua mãe sofre, se sua esposa sofre, se teus filhos sofrem, você sofre de tabela. O que eu e você que estamos dentro da casa do rei vamos fazer para aqueles que estão? Tem pessoas que passam mais de 30 dias que não se apresenta ao rei. Ei, querido, pode se apresentar, você não vai morrer não. Entra dentro do pátio interior, no Santo dos Santos, fala: Jesus, eu vim aqui e eu preciso que esse decreto seja quebrado, Senhor. Jesus, eu vim aqui e eu preciso que essa situação seja mudada, Deus. Se eu não sei, eu não estou entendendo agora porque tudo isso me sobreveio. Eu não sei o porquê tudo isso sobreveio sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, mas de uma coisa eu sei: se o Senhor me chamou primeiro, tem um negócio comigo, eu estou à disposição para cumprir aquilo que o Senhor tem comigo. Aleluia. Pensa assim, querido, Deus te chamou primeiro e Ele tem um negócio com você, e é você que tem que convocar geral para orar. É você que tem que se levantar. Tu estava de pé, mas a partir de hoje, quem vai adiante de mim, quem chegou primeiro foi o grandão da Galileia, quem chegou primeiro foi Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está dizendo que esse decreto vai ser mudado. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. O direcionamento veio rapidinho. Quando a gente toma um puxão de orelha, quando a gente toma um desperta crente, senhor, como diz a pastora Carol, se organiza, se orienta, se levanta. O direcionamento vem rapidinho. Engraçado que a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente só não faz porque é confortável para nós estarmos da maneira que nós estamos. A gente só não muda. Como eu preguei um tempo atrás na casa de uma irmã, na irmã Estela, eu falei: é difícil, principalmente as irmãs, a gente homem não faz muito isso, mas principalmente as irmãs, quando vai fazer faxina em casa, ela só acha sujeira quando ela começa a arrastar os móveis. Às vezes acha coisa que está perdida debaixo do sofá lá, você nem lembra que você tinha perdido aquilo, mas está lá. Mas para você encontrar é necessário mudança, é necessário mexer as coisas do lugar. Você sabe onde está, mas às vezes você viu, caiu a tampa da caneta lá, deixa lá, não, arrasta, tira, coloca a mão, arranca, começa a mover as coisas, para que esse decreto seja quebrado. Esther sabia o que tinha que fazer. Depois que Mordecai deu um puxão de orelha nela, falou: lembra das tuas raízes, lembra de onde tu veio. Tu está aí agora como rainha, mas tu é judia, tu tem raiz, tu tem um povo. Aí ela vai, então faz assim: ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Aí o que ela faz? Eu e as minhas servas também jejuaremos. Sabe o que me chama a atenção aqui?
que não tem escolha nem para quem é pagão, porque não tinha judia junto, as servas dela não eram judia, se tivesse era uma ou outra. Não tem escolha. Quer andar comigo, vai orar. Quer andar comigo, vai jejuar. Quer andar comigo, vai ouvir falar de Deus. Quer andar comigo, eu vou falar da palavra. Quer andar comigo, eu vou estar cantarolando louvores. Quer andar comigo, eu vou estar falando de Deus. Eu vou moldar o ambiente aonde eu estou. Eu vou influenciar o ambiente aonde eu estou para que a mão de Deus possa mover ao meu favor. Também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo a Esther, que Esther havia lhe ordenado. Esther, ela entendeu o seu propósito, ela entendeu o propósito de Deus sobre a vida dela naquele momento. Mas existe uma coisa muito grave que nós, mesmo entendendo o propósito de Deus nas nossas vidas, muitas das vezes nós praticamos, que é o silêncio. E o silêncio nos traz uma responsabilidade. O silêncio tem consequência. Se você se calar agora, vai ter consequência para a tua casa. Se você se calar agora, vai ter consequência para os teus filhos. Se você se calar agora, vai ter consequência. Então, escuta o direcionamento de Deus e vai. Isaías 30, 21, abre lá. Ela ia jejuar para se apresentar, mas ela não sabia como que ia acontecer o negócio. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. O nosso papel é orar, buscar conselho com a pessoa certa. Porque se a gente se desviar ou para a esquerda ou para a direita, a gente vai ouvir a voz do Senhor dizendo assim: ó, é esse o caminho. Não tenha medo de se apresentar diante do rei. É esse o caminho. Não tenha medo de se apresentar diante do rei. Este é o caminho. O decreto era irrevogável, irmãos. Como eu já falei, era irrevogável. Então, quem leu, viu a chancela do rei, estava todo mundo desesperado. Quem estava em Suzã, estava no propósito. E Esther e as suas servas dentro do palácio, no propósito. Quem estava fora de Suzã e estava em outras províncias, ainda estavam desesperados, não sabiam do livramento. Não sabiam do que Deus ia fazer. Estavam só esperando o momento de extermínio. Mas em Suzã, ainda tinha pessoas orando. Dentro do palácio ainda tinha pessoas no propósito, no jejum. E aí eu vou fazer uma pergunta, não precisa me responder. Quanto tempo faz que você não faz um propósito de oração e jejum? Quanto tempo faz que você não se prepara para entrar na presença do rei? Quanto tempo faz? E eu não estou falando de jejum de Daniel, de 21 dias, eu não estou falando de coisas de 40, 30, como a gente falou aqui, eu vou ficar 30 dias sem comer Mac, eu vou ficar um ano sem fazer alguma coisa. São promessas vazias, que muitas das vezes acaba quebrando, muitas das vezes a motivação disso é errada, muitas das vezes fazemos coisas com motivação que nem você vai fazer e Deus não vai conceder porque não está no propósito, não é o tempo oportuno, não é o lugar certo. Mas que a gente venha entender com essa palavra uma coisa: que a gente precisa orar, que a gente precisa jejuar, que a gente precisa pedir direcionamento para a pessoa certa, que é o Senhor. E se você não receber esse direcionamento através da palavra, enquanto você estiver fazendo seu devocional, orando e jejuando, que o Senhor levante alguém que esteja fazendo isso e te direcione. A pastora Carol falou para mim: vai orar. Eu falei: amém, Jesus. Glória a Deus. Amã, ele é retrato de um ser humano sem o amor de Deus.
O que passa no coração dele é só suas vontades, seus propósitos, furor, ira. E o próprio Jesus disse que do coração procedem os maus pensamentos. E eu não sei porque que Deus está me levando para esse lado, mas se tem alguém aqui sendo perseguido, seja em casa, no trabalho, qualquer lugar, não deixa descer para o seu coração em formato de ira, não. Mas que você possa olhar essa pessoa que te persegue hoje como teu ajudador amanhã. Eu costumo dizer, porque Deus ele faz isso. Eu falei isso, eu costumo falar isso, falei isso para os jovens no primeiro culto que eu preguei aqui, falei no culto da fogueira que nós tivemos. Hoje a gente ora por eles, amanhã nós iremos orar com eles. Deus ele faz isso, aquele que hoje te persegue, amanhã vai ser o maior intercessor da tua vida. Aquele que hoje não acredita no teu ministério é o que vai caminhar com você, é o que vai interceder, é o que vai ser, vamos dizer assim, um patrocinador do teu ministério. Vai lá, Natan, faz a obra. Deus mandou te dar isso, ó. A gente precisa olhar para esses, porque Deus ele muda. Deus nos mudou? Eu não prestava. Alguém aqui prestava? Prestava? Eu tinha, em nome de Jesus, uma natureza ruim, mas Jesus me transformou. Glória a Deus, Jesus também te transformou. Amém? Glória a Deus. Vai lá em Salmo 18, capítulo 6. 18, versículo 6. Fala para essa pessoa que está do teu lado, a oração ela traz livramento. Mas fala com vontade, a galera pode estar com sono. Fala, oração traz livramento. Se essa pessoa estiver precisando de livramento e você falou isso para ela, eu tenho certeza que ela deu um glória aí. Na minha angústia eu invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Oração traz livramento. Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora olha para essa pessoa e diz assim, a oração traz direção. Então ela traz livramento, ela traz direcionamento. Agora fala assim para essa pessoa, jejum também muda cenário. E aí, tá jejuando? Pergunta? E aí, tá jejuando? Em Joel, no livro de Joel, capítulo 2, verso 12 ao 19, Deus chama o povo ao jejum e responde com restauração. Se você orar, se você jejuar, Deus vai restaurar. Se você orar, Deus vai te dar direcionamento. Se você orar, Deus te dará livramento. Na oração também tem vitória, irmãos. Lá no livro de Atos, capítulo 12, versos do 5 ao 11, Pedro ele foi liberto da prisão porque a igreja orava. Tem alguém cativo lá na tua casa? Tem alguém cativo lá no teu trabalho? Ora, porque Deus é poderoso para livrá-los. Deus é poderoso para restaurar vidas. Deus não mudou. Deus ele continua sendo o mesmo Deus que nós louvamos aqui, que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Ele continua sendo o mesmo e Ele tem poder para fazer. Decisões guiadas por Deus geram livramento. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, ó. Esther se moveu na hora certa, não foi antes dos 30 dias, não foi no primeiro dia do jejum, não foi no segundo, não foi no terceiro. Então não deixe a ansiedade te vencer. Se o teu propósito é 3 dias, faça 3 dias. Se o teu propósito é 7 dias, permaneça os 7 dias. Ainda que teu pé fique tremendo, ainda que você fique coçando a cabeça, ainda que a resposta não chegue e você fique agoniado e a ansiedade grite e fala assim, ei, alma, aquieta-te, espera no Senhor, confia nele. Esther se moveu na hora certa, com coragem e direção divina. Amã caiu na sua própria armadilha. Os judeus foram preservados, era extermínio. Lembra que eu falei? A gente está olhando, é morte, é isso. Mas olha no final o que Deus tem para fazer. É livre. Consulte ao Senhor antes de tomar qualquer decisão.
Ah, eu vou pedir as contas. Consulte ao Senhor, querido, porque senão você vai estar entrando na prova. Ah, eu vou pedir, não aguento mais. Não dá mais para mim, tá difícil. Não vai não. Em vez de abrir mão do processo, viva ele para na frente você falar, ter testemunho. Para você falar assim, ó, eu venci. Eu passei com Jesus. Eu passei na fornalha, mas eu não me queimei. Eu entrei na cova e o Senhor fechou a boca dos leões. Suporte o processo. Aí vai lá em Tiago 5,16. Eu já estou acabando já, irmãos. 5,16 diz assim, confessai... Opa, esse mesmo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração ou súplica do justo. Então a tua oração tem poder. A tua oração tem eficácia. Você não está orando por orar. Você não está aclamando, se apresentando diante do rei por se apresentar. Você se preparou. Você orou, jejuou. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. E eu quero reforçar com vocês umas coisas. E eu vou pedir para que vocês repitam comigo, porque aí a gente vai penetrar isso na nossa mente, vai descer para a tábua do nosso coração e a gente vai sair daqui hoje decidido a se apresentar diante do rei e os decretos serão revogados. Como assim, pastor? Já vou adiantar aqui. Assim o rei estende o cetro, ela toca e ele fala, qual é a tua petição? Ela fala assim, tem um banquete para o Senhor, meu rei, e para o Amã. É só isso? A gente faz, a gente vai. Fez esse primeiro banquete. Ela não falou, porque às vezes é necessário a gente observar. Continue observando. E ele pergunta, qual é a tua petição? Era só o banquete? Qual é a tua petição? Minha petição é que vocês venham para o outro banquete que eu vou preparar para vocês amanhã. Vamos confundir o inimigo. Amã, meu Deus, estava se achando, né? Olha, eu fui 2 vezes convidado para o banquete da rainha Esther. Eu não sou pouca coisa, eu tenho prestígio, eu tenho poder. E por trás ele estava maquinando tudo. Mas Esther desmascara Amã na frente do rei Assuero, fala toda a verdade. O rei fala assim, não tem como mudar o decreto, mas a gente vai fazer outro. Vocês agora podem se levantar para lutar. Vocês vão se levantar, vocês vão se preparar, vocês vão ter tempo para usar a espada. Você não vai ser pego de surpresa. Deus já revelou a causa raiz do primeiro decreto para mim e para você nessa manhã. Agora a gente vai se levantar e vai se preparar para vencer esse primeiro decreto, porque o próprio rei chancelou o segundo decreto dizendo assim, vocês vão lutar. Então o próprio rei já te deu aval para você vencer. O próprio rei já deu a chancela dele. Sabe qual é a chancela? O sangue. Sabe qual é a chancela? O sacrifício na cruz. Ele já disse, você pode, porque eu determinei que você pode. Você vai vencer, porque eu determinei que você vai conseguir lutar para vencer. Então que nessa manhã a gente mentalize isso e que a gente não se prenda ao primeiro decreto. O primeiro decreto é morte. O primeiro decreto é extermínio. O primeiro decreto é fim da linha. Mas o que Deus decretou para nós é livramento, ação, oração, jejum, propósito, vida com propósito, oração com propósito, jejum com propósito, vida de propósito. Fala comigo assim, antes de decidir, ore. Fala com fé. Antes de falar, busque a direção. Antes de agir, consulte ao Senhor. Antes de desistir, deu uma murchada, né? Antes de desistir, jejue. Sabe por quê? Porque o jejum não vai deixar você desistir. Antes de ter medo, lembre-se, Deus tem um propósito no lugar aonde Ele te colocou. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Se coloca de pé nessa manhã.
Deus tem propósito para mim e para você. E eu não sei nem se a gente vai louvar, mas eu gostaria de orar com a igreja, diferente de vocês. Aqui não tem menor, maior, igual, né? Todo mundo aqui é igual perante o Senhor. E sabe por que eu estou falando isso? Que eu não sou diferente de vocês, porque durante a semana, às vezes, a gente não tem oportunidade de clamar ao Senhor. A nossa vida é tão corrida, a gente tem que acordar cedo, muito mais cedo do que deveria, para esperar ônibus, ficar preso no trânsito, para ficar no trabalho. E sorte daquele que durante a semana você não consegue. Aí você sai do trabalho, você vai direto para a faculdade. Você chega da faculdade já morto, você escolhe se você vai tomar banho, comer ou vai dormir. Você tem que fazer decisões difíceis para você. O que você vai fazer? Né? E é aquela pessoa que não tem, às vezes o VR é pausado para comprar comida, eu tenho que fazer a marmita. Eu cheguei, eu vou ter que cozinhar, porque amanhã de manhã começa tudo de novo. Então eu quero te convidar a orar comigo. Estou fazendo o papel de Esther agora. Vocês vão orar comigo. Vocês não têm escolha, vocês vão ter que orar. Amém? Quem vai orar aqui em nome de Jesus? E eu quero direcionar a sua oração. Você não vai pedir bênção, você não vai pedir carro, chave de moto, você não vai pedir promoção, você não vai pedir nada disso. Você vai pedir para que o Senhor revele o propósito dele na tua vida e que ele faça você entender o momento que você está passando. É isso que você vai pedir. Para que ele fale com você. Se ele já falou com você através da palavra, através dos louvores, que você agarre isso e que você não saia daqui e ali fora você jogue como se fosse um papel de bala essa mensagem. Mas que você guarde essa palavra e que essa palavra te fortifique, que se tem decisões para serem tomadas durante essa semana, que você tome decisões pautadas na palavra de Deus. Se tem atitudes para você tomar durante essa semana, que você tome essa atitude debaixo da direção de Deus. Se você precisa se apresentar diante de alguém que é mais autoridade que você reporta para essa pessoa, e você precisa falar algo, que o Senhor coloque palavras na tua boca, que o Senhor vá diante de ti, que Ele te direcione o caminho, que Ele fale com você agora, como você vai agir, como você vai se portar, porque você talvez está deixando o medo, fala, Senhor, como que eu vou falar, como que eu vou agir? Mas o Senhor é Deus de direção, e a direção já está vindo para mim, para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos orando aqui, Pai, nós estamos diante da tua presença, e queremos desde já te agradecer, Pai, por este momento onde nós aprendemos com o Senhor através dessa palavra. Queremos, ó Deus, clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor revele o Teu propósito para as nossas vidas, que o Senhor revele o propósito para cada irmão aqui, meu Deus, que em nome de Jesus, que cada vida que adentrou aqui, Senhor, precisando tomar uma decisão, precisando, Senhor, agir de imediato, mas não sabe como agir, não sabe o que falar, não sabe o que dizer, que o Senhor venha trazer o direcionamento agora, Pai. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, que o medo não paralise essa pessoa. Pai, que a dúvida não paralise essa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, que agora, através do clamor do teu filho, que através do clamor da tua filha, a direção chegue, a resposta chegue, o livramento chegue sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha tirar toda toda escuridão dos nossos olhos, tudo que está nebuloso, tudo que está, Senhor, impedindo a nossa visão de enxergar o livramento do Senhor. Nessa manhã, nós pedimos, arranca de nossa visão agora todas as escamas, Pai. Deus, nós queremos já enxergar o propósito, como devemos fazer. Meu Deus, que em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, a resposta venha, o socorro chegue, a direção chegue no coração dessa pessoa, Pai. Deus, o Senhor ministra ao meu coração que tem decisões importantes para serem tomadas nessa semana. Deus, que em nome de Jesus, que essa pessoa seja guiada pelo Teu Espírito. A Tua palavra diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Senhor, que sejamos filhos, que sejamos próximos à Tua vontade, que sejamos próximos ao Teu propósito, meu Deus. Que em nome de Jesus agora, Pai, que o Senhor já venha acalmar esse coração. Que o Senhor já venha, Senhor, acalmar, Senhor, o coração dessa mulher, desse homem,
que ela saia daqui contente, que ele saia daqui contente, meu Deus, e que o milagre sobrenatural aconteça, e que haja testemunho, Senhor, meu Deus, que a nossa fé não seja uma fé morta, mas que tenha obras, e essas obras serão os testemunhos, meu Deus, que em nome de Jesus, que na próxima semana haja testemunho para a glória do teu santo nome, Deus de Israel, que as pessoas saiam daqui com convicção, que saiam daqui com certeza, e que essa palavra não seja roubada, meu Deus, que possamos acreditar que o livramento virá, que possamos acreditar de todo o nosso coração que a resposta virá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus só iremos agir se orarmos, Senhor, só iremos falar, Senhor, se consultarmos ao Senhor. Eis aqui a nossa vida, é o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor com o último hino. Consagra a tua vida, todo o teu ser ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme as tuas justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Amém, irmãos?
Tem algum recado, Pedro? Glória a Jesus. Então, sexta-feira nós estamos aqui. Domingo, culto da família novamente. O ano está chegando ao fim, né, irmãos? Passando rápido. Mas vamos agradecer ao Senhor. Que a sua semana seja abençoada. Deus, que em nome de Jesus, Pai, que a nossa semana seja abençoada. Que esse resto de domingo, esse restante de domingo seja na Tua presença, seja ouvindo a Tua voz e a Tua direção. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui. Abençoa de igual modo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, toma tudo nas Tuas mãos, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Você que crê, diga amém. Graças a Deus e aplauda ao Senhor bem forte.